Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estou aqui para mais um vídeo de matemática e estarei concretamente resolvendo esse exercício aqui, que constitui integral linear de segunda espécie, e estarei usando a fórmula de Green. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes de começarmos, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscrevam-se ao canal, que isso irá ajudar na promoção do canal, e ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, e podem deixar nos comentários as vossas dúvidas, podem deixar os vossos pareceres e deixarem também sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Se tiverem um tópico em que tem alguma dificuldade, podem deixar aí nos comentários que eu irei responder em forma de vídeo. Eu trabalho com física, matemática e algumas cadeiras de engenharia. Falo de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, mecânica dos solos, mecânica dos fluidos, análise de estruturas e etc. Então, o exercício diz aqui, dado o integral de linha, este aqui, onde gama é a circunferência, esta daqui, calcule o integral diretamente. Dizer que a linha A já tem um vídeo disponível aqui no canal sobre a linha A. Neste vídeo estaremos mesmo calculando a linha B. Então vou deixar nas descrições desse vídeo o link correspondente ao vídeo da linha A. E dizer também que há um vídeo disponível no canal sobre a teoria por detrás do cálculo de integrais lineares de segunda espécie. Então, aqui estaremos, como eu já anunciei, usando a fórmula de Green para calcular este integral, e vou colocar aqui a linha B, a linha B, e temos que perceber numa primeira fase como funciona a fórmula de Green, e para depois continuarmos aqui a resolver o nosso exercício. O que é que diz a fórmula de Green? Se nós tivermos um integral curvilíneo ao longo de um contorno fechado de p de x, y, d de x mais q de x, y, d de y, e vamos esboçar aqui esse contorno fechado. Supor que tenhamos aqui um contorno fechado x, y. Então temos aqui o contorno fechado, então que vai ser o contorno C. Então, se temos aqui o integral deste ao longo de um contorno fechado, ao título de exemplo este daqui, e esse contorno fechado vai limitar um domínio S, e nesse domínio S a função P, assim como a função Q, são contínuas, e as suas derivadas parciais também são contínuas dentro desse domínio. E também, se este contorno aqui é regular. Quando é que um contorno é regular? É quando passamos uma reta por este contorno, uma reta vertical ou horizontal, temos no máximo dois pontos a intersetar, essa reta. Então vou dar exemplo aqui de uma reta, de um contorno que não é regular. Vamos supor aqui tivermos um contorno assim e assim, Este contorno aqui, se passarmos uma vertical, por exemplo, aqui vamos ter 4 pontos a intersetar, aqui vamos ter também 4 pontos a intersetar. Então esse contorno não é regular, então a fórmula de Green não vai funcionar para este caso. Então, se são satisfeitas essas condições que eu disse, esta função é contínua aqui, esta também é contínua, as suas derivadas parciais são contínuas, e o contorno é regular, que é como este aqui, que passando uma reta vertical só atravessa no máximo 2 pontos. É válida a fórmula que diz que este integral vai ser igual ao integral duplo ao longo do domínio S, que é o domínio limitado por este contorno, de derivada parcial da função Q em x menos a derivada parcial da função P em y, e aqui teremos d de x e d de y. Então, o que nós vamos fazer aqui, como é para usarmos mesmo a fórmula de Green,
vamos analisar o nosso integral e o nosso contorno para ver se as condições que estivemos aqui a definir vão ser satisfeitas, não é? Então vou eliminar aqui isto, não é? Já pude explicar aqui, então vou eliminar para usarmos este espaço, não é? Então o nosso integral vou passar aqui, não é? Nosso integral vai ser integral em gama 3xy ao quadrado de y menos 3x ao quadrado de y e d de x. A partir daí nós podemos perceber que a função P é a componente em x, então a função P vai ser esta, né? Apenas colocou-se assim, aqui começa o P, depois o que? Aqui o P terminou por conta do sinal, né? Então a nossa função P é esta, então vamos pôr P de x, y vai ser igual a aqui menos 3x ao quadrado e y. Depois a nossa função Q de x, y vai ser igual a esta aqui, 3x y ao quadrado. Então 3x y ao quadrado. Então outra coisa que vamos fazer é esboçar aqui o nosso contorno, né, para fazermos aqui a análise generalizada das condições, para vermos se dá para usar a fórmula de Green ou não. Então a nossa circunferência é esta, mas nós estamos habituados a trabalhar com circunferências na fórmula que diz x, que é a fórmula geral para o caso, né, ao quadrado mais y menos y inicial ao quadrado igual a r aqui ao quadrado. Então, sendo assim, nós ficamos a saber que as coordenadas do centro dessa circunferência é x0 e y0. E daí é fácil esboçar, né, a circunferência ou fazer uma outra coisa graficamente ligado a esta circunferência. Então vamos pegar nessa fórmula da circunferência, vamos transformar nessa para podermos manusear como deve ser. Então temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4y. Então isto continuando vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y e igual a 0, não é? E daí vamos ter o x já está resolvido, porque podemos perceber se é x ao quadrado é porque é x menos 0 ao quadrado. Então a coordenada do centro em x é 0. Então falta-nos agora resolver a questão do y. Então temos x ao quadrado mais, se formos a ver aqui, isto é um caso notável, que vai ser o quadrado do primeiro menos o do primeiro pelo segundo e o quadrado do último. Então vamos arranjar maneiras de fazer essa operação com isto que nós temos aqui. Então vamos ter y ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 4 é o mesmo que 2 vezes 2y, não é? Então é o dobro do primeiro, que é y pelo segundo, 2. Então daí acabamos percebendo que o segundo na verdade é 2. Então aqui mais o quadrado do segundo vai ser 4. Então adicionamos o 4, temos que voltar a tirar. Então 4, isso é igual a 0. Então daqui continuando ficamos com x ao quadrado. E depois isto aqui, já dissemos que é um caso notável, é quadrado da diferença. Então fica mais a tal diferença é o primeiro, que é y, menos o segundo, que vai ser 2, então ao quadrado. E este aqui passa para o outro lado, fica 4. Então ficamos aqui com 4. Daí já percebemos que o centro, as coordenadas do centro vai ser 0, 2 e depois o raio vai ser igual, não é, a 2, não é? Porque sabemos que na fórmula é raio ao quadrado. Então o número que é ao quadrado vai dar 4, é o 2. Então, daí já temos aqui as características, podemos esboçar essa circunferência e fazermos as devidas análises. Então vou esboçar aqui, né, deste lado, tiramos aqui o eixo y, aqui y e depois o eixo x. E daí o centro vai ser 0, 0, 2, né, ponto é este. E depois tem raio 2. Então se tem raio 2 e aqui é 2 em y, então ele vem até aqui inferiormente
e vai até 4 superiormente, né? Se esse é o centro, então 2 para lá, 2 para cá. E para a esquerda também 2, e aliás aqui é a direita, aqui é a esquerda, então 2, 2. Então aqui o x é menos 2, aqui o x é 2. Então aqui o y é 4, aqui é 2 e aqui é a origem. Então daqui já podemos aqui completar o esboço. Aqui assim, aqui assim e aqui assim. Então já temos o nosso contorno, que é essa circunferência aqui. Agora vamos analisar, não é, essas condições que nos são dadas para ver se podemos usar a fórmula de Green. Primeiro diz que as funções, não é, p de x e y, assim como q de x e y, assim como suas derivadas parciais devem ser contínuas dentro desse contorno. O nosso contorno é este, e se formos a ver essas duas funções, elas são contínuas em todos os valores de R. Então aqui também vão ser contínuas, não é? E as suas derivadas parciais também não vão constituir nenhuma expressão irracional ou fracionária ou logarítmica, então vão ser contínuas também aqui. Então essas condições já foram satisfeitas. A outra é que o contorno ele seja regular, ou passando uma reta horizontal ou vertical tenhamos no máximo 2 pontos. Se formos a ver aqui, qualquer reta vertical que formos a passar, não é, vai ter no máximo 2 pontos. Então esse contorno também é regular. Daí nós já podemos usar a fórmula de Green, não é? Então, sendo assim, o nosso integral, nós vamos transcrever para aqui, e que é integral aqui de gama 3x y ao quadrado d de y, perdão, e menos 3x ao quadrado y d de x vai ser igual, não é, integral ao longo de S, que vai ser este domínio aqui, não é, de derivada parcial de Q em X e depois derivada parcial de P em Y. Se formos a ver aqui, derivada, vamos aproveitar esse espaço, derivada parcial de Q em X, né, vai ser a derivada parcial deste aqui, vamos manter o Y como constante, então isso vai dar 3y ao quadrado. E depois a derivada parcial de P em Y vai ser igual, vamos derivar isso em y e o x vai permanecer como uma constante, então fica isso menos 3x ao quadrado, já temos aqui. Então vamos substituir este para aqui e este para aqui, então teríamos, não é, 3y ao quadrado menos o menos da fórmula, este, depois aqui a derivada parcial de p em y, então fica menos 3x ao quadrado, assim, e depois d de x e d de y, em que o domínio é este aqui, que é limitado por esta curva circunferencial. Então isto acaba sendo mesmo igual, né? Vai ser igual aqui a integral duplo de, aqui abre parênteses, 3y ao quadrado menos e menos é positivo, então mais 3x ao quadrado, então d de x e d de y. Então, nós temos aqui um domínio, não é, que é limitado por um contorno curvilíneo, e temos que ter em conta que para calcular integrais duplos para domínios de contornos curvilíneos fica complicado usar coordenadas retangulares, ou usar aqui em x e em y, e acaba se tornando um pouco mais fácil se formos a usar as coordenadas polares. Então temos que arranjar maneiras de transformar esse nosso integral para coordenadas polares, não é? Então, nas coordenadas polares, ou se temos um integral que queremos transformar para coordenadas polares, nós sabemos que vamos ter aqui integral no seu domínio S de uma função f de x, y em d de S, não é? Que é igual, aqui é S, f de x, y em d de x, d de y. E isso acaba se transformando em integral, não é, dentro dos limites desse domínio, usando já limites das coordenadas polares, da função
expressa em φ, não é? Que são os ângulos nas coordenadas polares, e R, que são, não é? As distâncias, não é? Nas coordenadas polares. E depois, não é? Aqui acabamos tendo R, que é o módulo do jacobiano. Jacobiano para coordenadas polares é menos R, e o módulo vai acabar dando R. E depois aqui D de R e depois D de φ. Então temos que arranjar maneiras de usar os conhecimentos das coordenadas polares para podermos substituir aqui em Y e em X e termos já uma função definida em φ e em R. E depois também temos que arranjar maneiras de definir também os limites das coordenadas polares para este contorno aqui. Então, aqui, se formos a ver, temos que ter em conta que para as coordenadas polares, o x vai ser igual a r cosseno de φ, né? E depois o y vai ser igual a r seno de φ. Então já temos essas expressões, vamos poder substituir aqui e aqui. E depois também, quanto à definição dos limites de integração, se formos a ver aqui, esta curva aqui, usando coordenadas polares, este vai ser o polo, não é? Então este vai ser o polo, então, e a curva ela, não é? Vai ser esta daqui. Então o R, então se formos a ver para as coordenadas polares, precisamos dos limites para φ e depois dos limites para R, não é? Para φ, se formos a ver, essa curva aqui, ou esse contorno, está no segundo e, aliás, no primeiro e no segundo quadrante. Então o ângulo vai variar de 0 até π, não é? Então vamos ter aqui de 0 a π. E depois precisamos também dos limites para R, não é? Se formos a ver aqui o R, não é? A referência para o R vai ser este polo aqui, não é? Vamos considerar o polo. E depois isso vai variar até qualquer ponto que pertence a esta curva aqui, não é? Então temos que definir a expressão que corresponde a essa curva aqui nas coordenadas polares. Então R vai variar daqui de 0 até qualquer um desses pontos, não é? Dessa curva. Então temos que definir o R correspondente a essa curva. E o R inicial para o caso vai ser 0, né? Segundo o que estou aqui a tentar explicar. Então, para definirmos essa curva aqui, vamos pegar, não é, a equação correspondente nas coordenadas retangulares. Vou aqui, estamos a definir o R, e a expressão é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4y. Então, nas coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então vamos ficar com r ao quadrado igual a 4 vezes o y é r seno de φ. Então, daí vamos ficar no final de tudo com este r, vai simplificar com este, ficamos com r que é igual a 4 seno de φ, não é? Então já temos aqui a expressão de r para a curva aqui, não é? Que vai limitar o nosso domínio. Então o r inicial vai ser 0 e o r final vai ser a expressão que corresponde a essa curva, não é? Então, quanto aos limites aqui de integração, não é? Vou escrever aqui, vamos ter para φ de 0 a π, não é? Como já tínhamos definido aqui, e depois para r vamos ter os limites de 0 até 4 seno de φ. Então agora podemos transcrever aqui o nosso integral considerando esses nossos limites e tudo. Então, integral vai ficar, integral de 0 a π, que são os limites em φ. Então d de φ, depois integral de 0 a 4 seno de φ, não é? E para essa expressão aqui, essa expressão é mesmo que 3 em evidência e vezes y ao quadrado mais x ao quadrado, que já dissemos que é r ao quadrado. Então ficaremos com 3r ao quadrado. E depois essa expressão dissemos que é substituída por r, d de r e d de φ. D de φ já colocamos aqui, então ficamos apenas com r e d de r. Então,
esse nosso integral aqui vai se transformar neste. E por conta disso, o nosso integral linear de segunda espécie vai acabar se transformando neste daqui. Então, continuando aqui, isso vai ser igual a integral de 0 a π de φ. Depois, aqui, integral disto, podemos ver aqui que isso vai ser r ao cubo, não é? R ao quadrado vezes r vai ser r ao cubo. Integral disso vai ser r à quarta sobre 4. Então, ficamos aqui com vezes 3 r à quarta sobre 4 e depois de 0 até 4 seno de φ. Então, isso vai ser igual, não é? Se formos a substituir aqui, não é? Vamos substituir por 0, vai ser 0. Então, por conta da substituição, isso vai ser igual a integral de 0 a π, não é? De 3 vezes 4 seno de φ à quarta sobre 4, não é? E depois aqui de φ, não é? Que é este daqui. Substituindo pelos limites, esse é o primeiro, aliás, esse é o final, vamos ter aqui menos, vamos substituir por 0 e tudo vai ser 0, por isso não tem aqui a substituição correspondente a 0, porque é 0, não é? Então aqui temos o φ. E continuando aqui, não é? Podemos tirar as constantes, não é? E isso vai ser igual a 3 sobre 4 integral de 0 a π. E depois vamos ter 4 à quarta vai ser 256. E depois seno à quarta de φ e nd de φ. Então, 256 também passa para fora, então ficamos com isso igual. E 256 sobre 4 acaba sendo 64. Então, 64 vezes 3 acaba sendo 192, então ficamos com 192 integral de 0 a π de seno à quarta de φ e de φ. Então, continuando aqui, vamos ter que resolver esse integral. Seria bom que separássemos, resolvêssemos indefinidamente para depois substituirmos aqui, para não enchermos as coisas ao calcular. Então, vamos calcular aqui integral de seno à quarta de φ em d de φ. Então, isso vai ser igual a integral seno à quarta de φ é o mesmo que seno ao quadrado de φ ao quadrado, não é? E depois d de φ. Isso vai ser igual a integral. E seno ao quadrado de φ, não é? Pelas fórmulas trigonométricas, nós sabemos que vai ser 1 sobre 2 menos cosseno de 2φ sobre 2, não é? E depois aqui ao quadrado e de φ. Depois aqui, continuando, isso vai ser igual, não é? A integral. E depois aqui, desenvolvendo isto, o quadrado do primeiro vai ser 1 sobre 4, não é? 1 sobre 2 ao quadrado é 4. Depois o dobro do primeiro pelo segundo vai ser 2 vezes 1 sobre 2 vezes cosseno de 2 φ sobre 2. Então vai ser menos, não é? Cosseno de 2 φ sobre 2. E depois mais o quadrado do último. Então fica mais cosseno ao quadrado de 2φ sobre 4. E depois de φ. Então, se formos a ver aqui, temos pouco espaço para continuar, então vou eliminar aqui isto que temos aqui para ganhar espaço. Então, daqui podemos continuar, não é? E isso vai ser igual a integral de 1 sobre 4, depois menos cosseno de 2φ sobre 2, não é? E depois mais aqui. Este daqui também tem uma fórmula trigonométrica que pode nos ajudar a desenvolvê-lo. Vou aproveitar aqui esse espaço. Se temos cosseno ao quadrado de φ, vai ser igual a 1 sobre 2 mais cosseno de 2φ sobre 2. Então, para o caso deste daqui, vai ser aqui
vamos ter 4 aqui abaixo e vai ser 1 sobre 2 mais cosseno de 2 vezes o ângulo que tivermos. Então 2 vezes este ângulo vai ser 4φ. Então vamos ter aqui cosseno de 4φ e tudo isso sobre 2. Então assim. E depois podemos fechar aqui e de φ. Daí, se continuarmos esse nosso integral, vai acabar ficando integral, não é? De aqui 1 sobre 2 menos cosseno de 2φ sobre 2 e depois mais 1 sobre 8 e depois mais cosseno de 4φ sobre 8 e de φ, e vai ser igual a integral, aqui é 4, né? Não é 2, é 4. Então a soma deste e este vai ser 3 sobre 8, não é? Então vamos ter aqui 3 sobre 8 e depois menos cosseno de 2φ sobre 2 mais cosseno de 4φ sobre 8. Então é de φ. Então separação aqui. Então continuando aqui, esse integral vai ser igual, não é? Integral disto em φ vai ser 3φ sobre 8. Então integral disto vai ser aqui menos seno de 2φ sobre 4, não é? E depois integral deste daqui vai ser aqui mais seno de 4φ sobre 32, assim, e depois mais c, não é? Então, como podem ver, já temos aqui o integral indefinido correspondente a essa expressão. Podemos então substituir aqui nesse integral para termos o valor correspondente a este integral e consequentemente termos o integral linear para este contorno que nos foi dado, né? Usando a fórmula de Green, como estamos aqui a fazer. Então o nosso integral, né? Vou identificar aqui como integral para se notar que não é continuação deste, vai ser igual a 192, né? Este 192, então vezes, então vamos substituir aqui pelo integral, depois vamos colocar os limites de integração. Então 3φ sobre 8 e depois menos seno de 2φ sobre 4 e depois mais seno de 4φ sobre 32. Como se trata de integral definido já, porque temos limites, não precisamos de pôr c. Então fechamos aqui e de 0 até π, não é? Então, se formos a substituir aqui, né, isso vai ser igual, podemos colocar o 192 em evidência, 192, e depois abrirmos parênteses, vamos colocar aqui o primeiro valor correspondente à substituição por π, e substituímos por π, vamos ter, vou abrir parênteses, 3π sobre 8, 3π sobre 8, depois substituímos aqui por π, vai dar 0, aqui também por π vai dar 0, então fechamos. Depois menos, se substituímos por 0, vamos ter aqui é 0, 0, aqui também 0, então tudo isso 0. Então o nosso integral vai ser igual a 192 vezes 3π sobre 8, né? E vai ser igual 192 dividido por 8, não é? Vai ser igual, então, para fazermos esse cálculo, temos que separar pelos múltiplos de 8 que nós conhecemos, não é? Para facilitar. Temos o 32, não é? E tirando 32 aqui nos resta 160, não é? Então temos 160 e depois 32. E 160 dividido por 8 vai nos dar 20. E 32 dividido por 8 vai nos dar também
4. Então, daí ficamos a saber que o 192 dividido por 8 dá 24. Então, vamos ter aqui 24 e vezes 3π, não é? 3π. Daí, ficamos com 24 vezes 3. 24 vezes 3 vai ser, não é? 3 vezes 20 é 60, 3 vezes 4 é 12. Então, 60 mais 12 é 72. Então, isso vai ser igual a 72π, não é? Então, este é o resultado, não é? do integral duplo, não é? E consequentemente o resultado de integral linear segundo a fórmula de Green. E como podemos ver aqui, deu o mesmo resultado que deu no vídeo correspondente à resolução desse integral linear usando a fórmula direta, não é? Então, eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, e deixarem também os vossos pareceres nos comentários e deixarem vossas sugestões de vídeos e etc. Até ao próximo vídeo.